Você foi condicionado a acreditar que a vitória está no futuro, que a felicidade está em algum lugar distante, que a realização depende de um momento que ainda não chegou. Mas isso é uma mentira que mantém milhões presos em correntes invisíveis. A vida que você deseja já existe, e o único obstáculo entre você e ela é a sua incapacidade de se comportar como se fosse real agora. Napoleon Hill descobriu essa verdade ao estudar homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison, que construíram impérios a partir de uma convicção inabalável. Eles não esperaram pela validação externa, não aguardaram que o mundo lhes desse permissão para vencer. Eles decidiram agir como se o sucesso fosse inevitável e assim moldaram o destino de nações. A mente é o maior palco de batalha da humanidade. É nela que você se torna rei ou escravo. É nela que você ergue fortalezas ou cavas a sua própria prisão. Hill chamou esse princípio de fé aplicada, não a fé religiosa limitada a rituais, mas a fé que se converte em estado mental inquebrável. Quando você acredita com tal intensidade que o subconsciente aceita como verdade, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir essa convicção. É como se você gravasse no tecido invisível do universo a ordem para que aquilo se materialize. O erro da maioria é viver no ciclo perverso do ver para crer. Eles esperam sentir-se confiantes só depois de conseguir o emprego. Esperam se sentir ricos apenas depois que o dinheiro aparece. Esperam viver em paz apenas quando as circunstâncias externas mudam. Mas isso é escravidão emocional. Os verdadeiros vencedores operam em outra lei, crer para ver. Eles encarnam sua visão antes dela existir fisicamente e, ao fazê-lo, magnetizam pessoas, recursos e circunstâncias que conspiram em favor de sua causa. Pare um instante e imagine. Sua mente é um jardim. Cada pensamento é uma semente. Se você planta dúvida, colherá fracasso. Se planta medo, colherá paralisia. Mas se planta confiança, determinação e clareza, inevitavelmente colherá abundância. Seu subconsciente não distingue imaginação de realidade. Se você repetir, com emoção e disciplina, a cena da sua vitória, a mente a registrará como fato. É assim que líderes criam a vida antes de vivê-la. Quando você age como se já tivesse vencido, sua postura muda. Seus olhos transmitem firmeza. Seu aperto de mão comunica poder silencioso. Sua respiração se torna compassada. Seu caminhar carrega direção. Essa energia é sentida antes mesmo que você fale. É por isso que alguns indivíduos parecem comandar respeito sem esforço. Não porque gritam mais alto, mas porque carregam dentro de si a certeza de quem já venceu. Esse é o segredo que poucos entendem. O mundo não responde ao que você pede com palavras, mas ao que você decreta com a sua identidade. Mas existe um detalhe crucial. A mente precisa de instruções claras. O universo não responde a desejos vagos, mas a objetivos definidos. Napoleon Hill chamou isso de propósito principal definido. Dizer quero ser rico é fumaça. Dizer quero ter sucesso é vazio. Seu subconsciente exige detalhes, como um engenheiro precisa de uma planta para erguer um edifício. Sem isso, você vaga no nevoeiro da indecisão. Feche os olhos por um momento e visualize. Qual é a quantia exata que deseja gerar? Qual é a data limite para essa conquista? Onde você acorda pela manhã? Qual o cheiro, a textura, o ambiente ao seu redor? Quem está ao seu lado? Como você se sente ao viver essa vida? Não permita que seja uma fantasia distante. Torne-a concreta, específica, vívida. Essa é a identidade que deve guiar cada decisão a partir de agora. E aqui está a transição decisiva. Uma vez que essa imagem esteja clara, você deve blindar sua mente contra invasores. O inimigo não está fora, está dentro. São os hábitos antigos, a voz do medo, a crença de que você não é suficiente.
São as notícias tóxicas, as opiniões de quem desistiu, os pensamentos de escassez que se infiltram como ladrões. É por isso que Hill defendia uma dieta mental rigorosa. Assim como um rei protege sua corte, você deve proteger seu subconsciente. Afaste-se de conteúdos que alimentam dúvida. Corte conversas que drenam energia. Escolha com precisão o que entra na sua mente, porque isso se tornará realidade. O segundo pilar é a autodisciplina. Não a disciplina distorcida como punição, mas a disciplina como amor próprio. É o ato de ser leal ao seu eu do futuro, mesmo quando seu eu do presente implora pelo conforto da mediocridade. Cada manhã é um campo de batalha. Se você desperdiça as primeiras horas se entregando a distrações, já começou derrotado. Mas se dedica esse momento a revisitar sua visão, declarar seu propósito em voz alta e sentir a emoção da vitória consumada, você constrói um escudo invisível contra a dúvida. Autodisciplina é o músculo que sustenta o ato de agir como se já tivesse vencido. Sem ela, você cede ao caos. Com ela, você se torna imparável. Sua energia não é desperdiçada em discussões inúteis ou comparações fúteis. Ela é canalizada para construir, para agir com precisão, para caminhar em direção ao inevitável. É por isso que os grandes líderes irradiam poder silencioso. Eles não precisam provar nada a ninguém. Sua convicção é suficiente para dobrar a realidade. Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre poder e força. Força é barulho, esforço desordenado, tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Poder é magnetismo silencioso. Pense na gravidade. Ela não luta para manter planetas em órbita. Ela simplesmente existe, e tudo se curva diante dela. Esse é o estado mental que você precisa cultivar. Quando a sua mente está alinhada com clareza e blindada pela disciplina, você gera um campo de energia irresistível. Pessoas certas começam a aparecer, ideias começam a brotar, portas que antes estavam trancadas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Ao agir como quem já venceu, você se torna o próprio vento, não mais uma folha carregada por ele. E é nesse ponto que surge o princípio da ação inspirada. A fé sem obras é morta. Não basta visualizar, declarar e sentir. É preciso mover-se, mas não de forma frenética, não como quem atira para todos os lados. A ação inspirada é calma, precisa, estratégica, como um mestre enxadrista que já enxerga o xeque-mate antes de mover a peça. Essa qualidade de ação é o que diferencia o trabalhador exausto do construtor de impérios. Hill observou que nenhum grande realizador chegou ao topo sozinho. Todos eles aplicaram a lei da mente mestra, a união de inteligências voltadas para um propósito comum. Quando você conecta sua visão a outros que compartilham da mesma frequência, cria um campo multiplicador. É como fogo, encontrando mais combustível. A chama se expande sem limites. Ações coletivas inspiradas transformam o impossível em inevitável. Mas não se engane, resistência sempre surgirá. O velho eu tentará puxá-lo de volta. A dúvida sussurrará. A procrastinação parecerá tentadora. É aqui que entra a resiliência, o poder de permanecer firme mesmo quando tudo parece conspirar contra você. É nesse momento que você deve declarar, em voz alta e com convicção, eu sou vencedor. Não como um desejo, mas como um decreto. Cada repetição fortalece o pacto com o seu subconsciente. Cada ato de firmeza entalha no mármore da sua mente a identidade inquebrável de quem já venceu. E à medida que você avança, algo mágico acontece. O sucesso deixa de ser um evento futuro e se torna uma realidade presente. Você percebe que o poder não estava no dinheiro, na fama ou nas circunstâncias externas. O poder sempre esteve em você, esperando ser ativado pelo ato ousado de agir como se já tivesse vencido. Então, neste momento, a decisão está diante de você.
Continuar vivendo como refém das circunstâncias, esperando que o mundo mude para que você mude, ou assumir sua identidade de vencedor agora e fazer o universo se curvar diante da sua convicção. Não espere pela aprovação dos outros. Não espere que as condições estejam perfeitas. Não espere que o medo desapareça. O medo nunca vai embora. Ele apenas perde o poder diante de uma mente decidida. Ouse se levantar hoje com a postura de quem já alcançou. Ouse falar com a firmeza de quem já conquistou. Ouse andar com a calma de quem já venceu. Agir como se já tivesse vencido é mais do que uma técnica. É uma forma de vida. É o ato de reivindicar aquilo que já é seu por direito divino. É declarar ao universo que você não é uma vítima, mas um criador. É assumir que o futuro não se constrói amanhã, mas agora, em cada pensamento, em cada gesto, em cada palavra. E quando esse padrão se repete dia após dia, você se torna imparável. Obstáculos se tornam degraus. Crises se tornam mestres. O impossível se torna inevitável. E quando olhar para trás, perceberá que a vitória nunca esteve distante. Ela sempre esteve aqui, esperando pelo momento em que você ousasse agir como se já tivesse vencido. Então, grave isso em sua mente. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Torne-se agora a encarnação viva da sua vitória. Respire como ela. Pense como ela, caminhe como ela, declare com toda a força do seu ser, eu sou vencedor. E com essa convicção pulsando em você, não há futuro que possa te negar. O destino se curva diante daqueles que já se declararam campeões antes mesmo que o mundo pudesse enxergar. Esse é o legado de Napoleon Hill. Essa é a sua nova identidade. Agora vá e haja como se já tivesse vencido.